eu sei que seus ouvidos já ouviram falar de Deus, já ouviram falar de Jesus, mas os seus olhos já viram Jesus? Você já apalpou, já sentiu Deus a ponto de ter plena certeza daquilo que você acredita? Porque comigo foi assim, e com Jó também, né? Em Jó 42, Jó fala assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó fala pro Senhor, né? Quem é este, dizes tu, que sem o conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Esse aqui é alguns versículos de Jó 42. E vamos analisar um pouquinho isso aqui e vamos ver como isso aplica na nossa vida. Jó foi uma pessoa que o próprio Senhor apontou e falou assim: ah lá, ó, pro diabo. Ah lá, ó, você tá vendo meu servo Jó? Servo justo. Pessoa boníssima. Tá vendo ele? Foi o Senhor que instigou o próprio adversário para ir lá tentar Jó. Jó ia passar por um período bem grande de provação. Provação é uma situação que Deus permite na nossa vida para provar a nossa fé. Para que depois que a gente passar por todo aquele monte de dificuldade, para depois que a gente passar pelo deserto, digamos assim, a gente seja muito mais forte. E a gente possa declarar como Jó declarou depois de todo o período que ele passou: eu só tinha ouvido falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E Jó se arrepende pelas murmurações. Jó se arrepende por ter falado: Senhor, por que tá acontecendo isso aqui? Senhor, por causa, né? E o Senhor pergunta pra Jó: quem é você? Quem é você? Quem você acha que é pra acha que sabe mais do que eu, do que Deus? Jó não fazia a menor ideia de que era Deus quem tinha posto aquilo ali na vida dele. E é assim que acontece na nossa vida também. A gente tá passando ali por vários momentos de dificuldade, a gente fica murmurando e falando: meu Deus, por que a gente tá passando isso? Senhor, por que isso? Por que isso? Por que isso? Jó, depois de tudo isso, né, já nesse último capítulo, ele chega a algumas conclusões maravilhosas, como: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aqui, Jó, ele reconhece: Senhor, o Senhor é soberano. A sua vontade é muito melhor do que a minha. E ele entendeu que o sofrimento que ele estava passando também era a vontade de Deus. E que era um plano bom. Que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito, não pensamentos ruins. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso está incluído o sofrimento. Isso está incluído as coisas ruins que a gente passa, os processos difíceis e complicados que a gente passa, principalmente, na verdade, esses processos. Porque o objetivo de Deus aqui não é o nosso conforto. A gente aqui na Terra. O objetivo de Deus com a gente aqui na Terra não é o nosso conforto aqui, mas sim o desenvolvimento do nosso caráter, pra gente ser cada dia mais e tentar se tornar cada dia mais parecido com Cristo, cada dia mais santos, buscar a santificação, pra gente buscar ser cada dia melhor. E o sofrimento, como ele ajuda a desenvolver o nosso caráter. É incrível. Eu passei por períodos muito difíceis em Portugal. Muito. 4 anos de muito, muito sofrimento. Mas, depois desse processo aqui hoje, eu posso dizer: os meus olhos viram o Senhor. E eu passaria por tudo de novo. Porque eu sei que foi da vontade dele. Todo o processo, toda a dificuldade que eu passei em momentos de prova terrível, foi da vontade dele e foi pro meu bem, e foi pra eu chegar aqui hoje e falar pra você: os meus olhos viram o Senhor de uma forma linda, de formas maravilhosas. Eu vi o Senhor agindo na minha vida de formas tão lindas que eu jamais teria visto se tivesse continuado na minha zona de conforto. Então, assim, o sofrimento, ele nem sempre é uma punição de Deus. Ele pode sim ser uma punição de Deus, mas o sofrimento, ele sempre é uma poda de Deus. Eu acho que eu vi isso acho que quem diz isso é o Hernandes de Lopes. O sofrimento é sempre uma poda de Deus. Lewis diz que Deus, ele sussurra com a gente, mas no sofrimento, Deus grita. Isso é muito verdade. Quando a gente tá passando por momentos de sofrimento, quando a nossa carne tá sofrendo, a gente consegue ouvir muito mais claramente Deus, porque a gente tá ali com o espírito tão quebrantado, com a carne assim tão quebrantada, que a gente fica muito mais sensível para Deus. Então que hoje possamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida e possamos enfrentar o mundo sendo fiéis, fortes, sem murmuração, sem ficar: Senhor, sem isso. Aceita a vontade de Deus, seja fiel, lute, aguente até o fim, para que a gente possa chegar naquele último dia em que a gente vai ouvir uma voz dizer: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem dor, pois a antiga ordem já passou. É isso, gente. Um beijo. Deus abençoe.